Página 19, a quinta lição, plantando a semente, descobrindo adoradores em potencial em vez de religiosos. Como temos enfatizado, queremos pessoas que se tornam adoradores, porque adoradores refletem o caráter de Deus, adoradores mostram a diferença na sua vida, os adoradores dão fruto. Então, nosso desejo é de descobrir essas pessoas, de avaliar e ver quais pessoas são adoradores em potencial em vez de só religiosos. Então vamos orar. Nosso Pai Celestial, o Pai das luzes, o Pai de toda graça e misericórdia, nós rogamos o Senhor para ser iluminado pelo Teu Santo Espírito, que essas verdades sejam implantadas nas nossas vidas, para que a gente possa ter esse discernimento. Deus, nós queremos nós mesmos ser adoradores para atrair adoradores. Nós queremos viver essa realidade em nós. Eu peço, Deus, Tua orientação, Tua iluminação, para poder compreender e aplicar essas verdades que vamos estudar. Pedindo que o Senhor realmente faz da gente adoradores. Em nome de Jesus. Amém. A semente fala. As pessoas que estão sendo chamadas por Deus para a salvação querem entender a palavra. Muita gente quer ser beneficiada por uma religião, mas poucas pessoas querem se tornar adoradores de Deus. O evangelista precisa saber avaliar os contatos para poder discernir o interesse da pessoa com quem está compartilhando a palavra. Uma pessoa que está sendo chamada, o eleito, reage positivamente à palavra de Deus. Seu interesse não é meramente uma curiosidade intelectual. Assim, o evangelizado passa a fazer correlações entre vários trechos da Bíblia, consequentemente, a entender a sua aplicação à sua vida diária. Uma das coisas que eu tenho reparado que tem pessoas que gostam demais de ter você na sua casa. Eles vão falar, puxa, vamos estudar a Bíblia. De fato, eles vão preencher os estudos e vão te receber com toda a alegria, achar muito interesse. Mas você pode reparar que eles não lerem a palavra entre os tempos que você está lá. Claro que tem pessoas que não têm habilidade de ler. Mas essas pessoas vão achar uma maneira de ouvir a palavra, pedindo para outro ler para elas, ou tentar entender de uma maneira. Mas a pessoa que meramente esquece de tudo entre os estudos é uma pessoa que provavelmente não está sendo chamado por Deus. Eu falo isso porque esta pessoa vive em cima de momentos religiosos. Sua vida, o estudo que você faz na casa daquela pessoa é apenas um momento religioso que eles gostam demais. Mas o momento que termina o momento religioso entra na vida normal. E as duas coisas não têm nenhuma ligação. Então você pode ver e avaliar o verdadeiro interesse na palavra, a habilidade de aplicar a palavra na sua vida diária e o desejo de viver uma vida que agrada a Deus. Muitas pessoas procuram uma religião, vão gostar por causa do fato que eles acham que vai trazer bênçãos para a sua vida. Você pode ver isso muito na mensagem que está sendo proclamada pelas igrejas. Prosperidade, saúde, bênção. Então pessoas procuram uma religião com esta motivação. O versículo-chave vem de João 6:26. Jesus criticando as pessoas. De fato, isso foi no contexto quando Jesus alimentou os pães. Daí ele andou sobre as águas para outro lugar e muita gente estava procurando ele. E Jesus não se agradou com as pessoas procurando ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quer dizer, você está me procurando não porque você estava querendo saber das coisas espirituais, mas porque eu enchi sua barriga. Jesus reconheceu que as pessoas o estavam procurando por interesse,
não porque queriam um relacionamento com ele. Aqui no Brasil tem muitas pessoas que estão dispostas a estudar a Bíblia com você, mas eles não querem um relacionamento com Deus. Por isso é importante usar esse discernimento para avaliar as pessoas com quem nós estamos estudando. Então, a gente está plantando a semente, mas vendo também como a pessoa está reagindo. A parábola, o semeador e o ceifeiro, nota o nome desse livro, é o treinamento para semeadores e ceifeiros. E é muito baseado nesse trecho de João, capítulo 4, versículo 31 a 42. João, capítulo 4, versículo 31 a 42. Eu vou lendo e comentando sobre esse trecho, daí a gente vai ler a apostila. Versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizes vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nesse trecho, os discípulos tinham voltado e reparou que Jesus estava falando com a mulher samaritana e falaram no versículo 31, Mestre, come. E ele falou, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Jesus estava falando aqui que eu tenho algo que dá mais satisfação do que comida, que isso é de fazer a vontade de Deus. De novo, os discípulos sempre levaram a coisa na maneira material, pensando que alguém tinha dado alguma coisa para ele comer. Ficou bem claro aqui em versículo 34, a minha comida, aquele que me dá satisfação, aquilo que me alimenta, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso deve ser nossa atitude também. Mas o que é a vontade do Pai? Versículo 35, ele falou, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, ergue os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Número 1, Jesus estava falando sobre a vontade do Pai é de conhecer o estado das pessoas. O que ele estava falando de branquejar é que quando, mais ou menos em junho, em certas partes do mundo, o trigo começa a se tornar branco dourado, porque está sendo pronto para a ceifa. Essa expressão, quando ele falou já 4 meses até a ceifa, era um ditado que fala, espera até amanhã. Mas ele estava falando aqui que eles devem erguer os olhos, discernir espiritualmente a condição das pessoas que estavam prontas para a ceifa. Então, ele falou de conhecer, ponto número 1 na apostila, o estado das pessoas. Nesse caso, havia um povo preparado por alguns que trabalharam
lá antes. O povo estava pronto para ser ceifado. Ele deixou isso bem claro. Esse versículo não é verdade para todo lugar. Jesus estava aplicando para aquela situação que ele estava pedindo para eles abrir seus olhos espiritualmente, porque estavam preparados. Isso não significa que hoje podemos falar que os campos do Brasil branquejam para a ceifa. Não é necessariamente a verdade aqui no Brasil nesse momento. De fato, eu creio que não, porque, de fato, eu creio que o povo brasileiro tem sido endurecidos pelo mundo evangélico agora. Em vez de ser abertos, eles estão mais endurecidos para a verdade da palavra de Deus. Ponto 2 fala semear. Alguém chegou antes para preparar o solo e plantou as sementes. O trabalho mais difícil é semear. Em versículo 36 ele fala: o ceifeiro recebe desde já o recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. De sorte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. A ceifa já começou, que ele está falando. Mas ele falou, a pessoa que semeou já está feliz. Ele fala, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é semeador e outro é ceifeiro. Então, de certa forma, se você semeia, você quer ser aquela pessoa que vai ceifar. Eu, por exemplo, não gostaria de semear açaizeiro sem poder tomar açaí. Eu não gostaria de semear milho sem poder comer o milho. Se eu semear, eu quero ceifar. Então esse ditado, de fato, foi negativo. Que uma pessoa semeia, outra chega e ceifa que ele semeou. Mas Jesus está falando no sentido positivo. Nesse caso, alguma pessoa semeou o evangelho, preparou o solo, preparou aquela pessoa, e outro está chegando e ceifando. E os dois estão alegres. Não só aquele que ceifou, porque os dois tiveram a mesma participação na ceifa. E ele falou em versículo 38, eu vos enviar para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Essas palavras para trabalho aqui indicam que esse trabalho é o mais difícil. Esse é o mais duro. Porque ceifar é fácil. Eu lembro quando eu ceifei a cereja da minha avó, fiquei com boca cheia, foi joia ceifando. Mas meu avô tinha que preparar, poldar e jogar veneno e fazer tudo antes de eu chegar. Eu cheguei lá e ceifei. Então, o que ele está falando, vocês estão fazendo a parte mais fácil. Outros fizeram o trabalho duro para semear antes de você. Então, como eu coloquei aqui, alguém chegou antes. Ponto 3. Ceifar. Os discípulos tiveram o privilégio de ceifar sem semear. Nem é sempre nosso privilégio de fazer isso. Muitos de vocês vão precisar semear para poder ceifar. Número 4, os novos convertidos podem começar a semear logo. Você pode ver que a mulher samaritana não sabia muito, mas falou de Jesus e as pessoas escutaram porque reconheceram uma diferença em sua vida. De fato, versículo 28 fala, quanto a mulher deixou a seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse todo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade. Então, por que eles saíram? Porque essa mulher, que foi meio-dia para pegar água, foi lá para evitar as outras pessoas. Ela não queria, porque muita gente sabia da vida dela, então não queria falar com ninguém. Agora ela foi para a cidade e falou, olha, vê esse homem que falou todo tipo de coisa que eu fiz. Que todo mundo sabia que tipo de coisa que ela fez. Será que isso é o Cristo? E no finzinho, versículo 42, ele falou que as pessoas falaram para ela, olha, a gente crê não por causa do que você falou, inicialmente isso chamou nossa atenção, mas nós mesmos, pessoalmente, temos visto o que você está falando agora. Então isso foi muito importante, esse processo. Nota, há uma diferença entre semear e ceifar. E muito dessa lição é de discernir em quem nós estamos plantando, mas também a ceifa também, de discernir quando é o momento para a ceifa. Página 19, a exposição, a base bíblica.
Eu queria olhar em vários trechos que falam de motivos falsos para buscar a Deus. Em João capítulo 6, versículo 26 a 27, ele falou: respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Quer dizer, o Pai autenticou o ministério dele através dos sinais que Jesus fez. Então ele falou: olha, você vai comer esse pão aqui, está correndo atrás de mim porque eu dei pão. Esse pão que eu te dei vai deixar você com fome amanhã. Mas você deve procurar o verdadeiro pão, a verdadeira satisfação que vem de um relacionamento comigo. Eu coloquei: as pessoas se beneficiaram com a multiplicação dos pães, mas não entenderam o sinal, como está sublinhado na sua apostila. Seus interesses relacionavam-se apenas com a satisfação de uma necessidade física. Ignoravam, contudo, as suas necessidades espirituais. Então tem muitas pessoas que buscam a Deus por interesse. Eu já vi pessoas que têm beneficiados, a gente ora e vê Deus realmente agir na vida de uma pessoa. E logo, quando a vida está sossegada, eles abandonam. Interesse no que outros pensam. Em João 12, nós podemos ver uma outra realidade das pessoas. Em João 12, 42, fala: contudo, muitos dentre os próprios autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Em outras palavras, eles não estavam prontos para pagar o preço. Eles sabiam do que era a realidade, sabiam que era certo, mas eles estavam com medo de pagar o preço por isso. 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, aqui, nesse trecho, como está escrito na sua apostila, interesse no que outros pensam. Nesse trecho, os líderes até acreditaram que Jesus é o Cristo, porém, não assumiram isso publicamente. Isso não é fé. Hoje, é mais aceitável ser evangélico que estava no passado. Está até na moda. Pessoas gostam de colocar coisas de Jesus no carro e tudo, né? Há pessoas que querem ser evangélicas para obter uma posição social. Mas estes do versículo não buscaram a Deus para não comprometerem suas reputações diante da sociedade. De ser expulso da sinagoga era uma maneira de ser desprezado socialmente. Então, quando está na moda é fácil seguir a Jesus, mas quando há um preço para pagar, pessoas não querem, porque eles se preocupam que os outros vão pensar delas. Número 3. Interesse em parecer religioso. Em Atos capítulo 4, 36 até 5:11, nós temos a história de Ananias e Safira. Você pode ver que pessoas no fim de capítulo 4 estavam vendendo seus terrenos para beneficiar as pessoas que estavam carentes da igreja, estavam vendendo esses terrenos. Ele deu o exemplo de Barnabé, que fala, o nome dele é José, versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tive um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, significa uma joia, né? Que ela não era tão joia, vendeu uma propriedade, versículo 2, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu?
e vendido, não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Nota, mentir para o Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, o que Pedro estava falando é comparando sua vida com Barnabé. Barnabé espontaneamente vendeu e deu tudo. Sem dúvida, pessoas olharam e falaram, puxa vida, olha a vida de Barnabé. Ananias e Safira queriam essa reputação também. Então, não houve nenhuma obrigação deles vender o terreno. Eles venderam o terreno. Nem era obrigatório para eles dar tudo. Eles poderiam ter falado, olha Pedro, aqui é metade do que a gente ganhou. Mas eles mentiram e falaram, aqui é todo o valor para parecer igual a Barnabé. Então, o crime aqui, o que desagradou a Deus, não era o fato que eles reservaram o dinheiro. Pedro deixou bem claro que isso não foi obrigado a fazer. Mas o que não agradou a Deus é que essas pessoas tentaram aparecer religiosos, espirituais de fato. Eles imitaram Barnabé, mas o coração deles estava voltado para o dinheiro. Então, isso não agrada a Deus. Eu coloquei na apostila interesse em parecer religioso embaixo da página 19. Ananias e Safira eram parte da congregação. Barnabé era um homem muito espiritual e a sua generosidade era fruto do seu relacionamento com Deus. Ananias e Safira queriam parecer generosos e espirituais como Barnabé, mas continuavam com ganâncias nos seus corações. E isso levou eles a mentirem. Página 20. Interesse por poder. Muitas pessoas buscam a Deus por interesse de poder. Em Atos 8, 9 a 25, quando Felipe evangelizou os samaritanos, houve um homem lá chamado Simão. Lendo o que está na apostila, Simão era reconhecido pelo seu poder sobrenatural. Nós não sabemos se era poder verdadeiro, demoníaco, ou poder fingido, que ele simplesmente era um mágico fazendo ilusões para as pessoas, para iludir as pessoas. Ele queria ter as habilidades dos apóstolos. Você lembra que quando Felipe chegou, ele pregou e as pessoas abraçaram Jesus, mas Deus reteve o Espírito Santo esperando para a presença dos apóstolos. Então, normalmente isso não acontece, mas Deus, por causa do fato que houve uma situação estranha, Felipe sendo um helenista, ia criar dúvida, as pessoas não iam aceitá-lo. Deus esperou até os apóstolos chegaram para dar o Espírito Santo. Quando esse homem viu esse poder, ele queria ter as habilidades dos apóstolos, porque almejava manter sua reputação de ser um homem poderoso. Ele não tinha se convertido. Você viu como Pedro olhou para ele e falou, seu coração está cheio disso. Falou que as coisas que indicaram que ele não tinha se convertido. Mas os motivos corretos para buscar Deus são o quê? Você pode ver primeiramente perdão dos pecados. Você pode ver 3 vezes a história do paralítico que chegou, os amigos levaram para Jesus. Nesses trechos, só resumindo, você pode ler qualquer um dos 3, mas eles chegaram com Jesus, os 4 amigos desse paralítico, e não conseguiram entrar, então destelharam a casa. Normalmente houve um tipo laje lá em cima da casa, com uma escada lá fora subindo. Eu vi uma mureta ao redor, pessoas passaram a noite lá. Era feito de barro e palha, e era fácil tirar esse barro e palha. Se fosse aqui no Pará, não ia aguentar por causa da chuva, mas lá, sendo mais deserto, menos chuva, aguentou. Então, o que aconteceu? Eles destelharam e deixaram um homem baixar. Inicialmente, o que aconteceu, parece que Jesus ia só perdoar os pecados. Mas Jesus mostrou sua habilidade de perdoar os pecados, sua autoridade, quando ele curou o homem. Eu escrevi aqui, no ponto número 1, na página 20,
O que parece que esses trechos demonstram é que os homens levaram o paralítico para simplesmente ser curado. Mas o fato de Jesus ter perdoado seus pecados primeiramente mostra que era uma busca espiritual da parte deles. O trecho que fica mais confuso lá é que fala quando ele viu a fé deles, indicando que a fé não somente dos homens, dos 4 homens que levaram, mas também do próprio paralítico. Porque se não tivesse fé do paralítico, Jesus não teria perdoado os pecados do homem. Mas Jesus mostrou que ele curou as pessoas nesse momento para mostrar a sua autoridade de perdoar pecados. Então, a busca da gente não deve ser para ser curado, mas de ter nossas vidas purificadas por Jesus Cristo. Número 2, conhecer a palavra. Em Atos 8, 26 a 34, a gente já leu sobre eunuco. E você pode ver esse eunuco era de Etiópia. Eu nem poderia imaginar viajando de Etiópia para Israel naquela época. Sem avião, sem ônibus, sem estradas boas, houve muitos salteadores no caminho. E ele fez essa viagem de carroça. Então coloquei aqui, eunuco viajou uma grande distância para adorar o Deus vivo. Com muito investimento, ele conseguiu uma cópia do livro de Isaías e estava procurando entendê-lo quando Filipe o achou. Você lembra que eles não tiveram impressora Xerox e essas outras coisas naquela época, então tudo tinha que ser copiado à mão pelas pessoas qualificadas. Então você pode imaginar, pensando que quanto custa para um documento simples no cartório hoje, era basicamente isso. E Isaías não é um livro pequeno. Então, para obter isso, o homem com certeza pagou um grande preço, viajou muito longe e estava esforçando, lendo o livro, para tentar entender quando Filipe o encontrou. Então, número 3, viver a vontade de Deus. Em Atos 10, você pode ver sobre histórias sobre Cornélio. E quando eu estudei Atos, eu fiquei impressionado com a vida de Cornélio. Fala aqui, Cornélio orava e buscava o Deus de Israel. Ele queria fazer a vontade de Deus e ajudou os judeus ao seu redor. Quando ele recebeu uma palavra do Senhor, não hesitou e juntou as pessoas para ouvi-la. Ele até se prostrou diante de Pedro quando chegou à sua casa. Você pode ver que quando Cornélio ouviu a palavra do Senhor, ele teve o respeito dos seus servos que ele enviou lá para buscar Pedro. Quando Pedro chegou, você viu que ele conseguiu juntar um grande grupo. Se não houve pela integridade da vida de Cornélio, as pessoas não teriam juntado com ele. Então todo mundo sabia da integridade da vida de Cornélio e quanto ele buscava o Senhor. Como foi difícil para ele fazer isso, sendo um romano, um centurião. Página 20.c. A intensidade de uma busca verdadeira. Ponto número 1. As parábolas. Em Mateus 13, 44, 46, nós encontramos 2 parábolas. Eu coloquei essas 2 parábolas, enfatizam a intensidade da busca de intimidade com Deus por parte de uma pessoa. Primeiramente, o tesouro escondido. Eu vou ler esses 2 trechos aqui. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía, e a comprou. Essas 2 parábolas mostram a intensidade de procura. Não é que estamos comprando vida eterna, não é uma salvação de obras, mas está falando da disponibilidade da pessoa
ou a intensidade da sua busca. No primeiro, tipicamente naquela época, pessoas não colocaram seu dinheiro nos bancos, mas apenas colocaram o dinheiro numa jarra e esconderam no campo. Às vezes a pessoa morreu e a família não sabia onde esconder o dinheiro, às vezes uma guerra que passava na área, tiraram as pessoas, foram em exílio. Então tem vários motivos que é ter tesouro escondido no campo. Seria incorreto de achar o tesouro e pegar sem comprar o campo. Então o homem, reconhecendo esse valor desse terreno que tinha esse tesouro, vendeu tudo porque ele queria. O outro homem passou sua vida buscando e comprando pérolas. Quando finalmente achou que ele queria, ele com alegria vendeu tudo para comprar aquela pérola de grande valor. Então esse é uma ilustração da intensidade de uma busca verdadeira. Você pode ver em vários trechos o desafio que Jesus deu para as pessoas. Ponto número 2, o desafio de Jesus, Lucas 9, Lucas 14, Mateus 16 e Marcos 9. São paralelos esse trecho, mas eu queria focalizar em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33. Em Lucas capítulo 14, versículo 25, fala: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Versículo 30, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não está chamando as pessoas a um compromisso maior depois da salvação. Ele está chamando as pessoas à salvação. Você pode ver que era popular seguir a Jesus nesse ponto. Jesus viu as multidões e ele falou: olha, se você não aborrece, não é que você vai odiar sua mãe, mas em comparação, se você não renunciar, se você valoriza o que sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos ou qualquer outra pessoa pensa, você é não digno de ser um discípulo. Tomando sua cruz é uma disposição de morrer. Se você não está disposto a morrer, você não pode ser meu discípulo. E ele falou: olha, pensa nisso. Você quer começar a me seguir? Não é importante sentar primeiro. Avalia isso mesmo que você quer. Porque com Jesus é tudo ou nada. Ele estava comparando uma pessoa que começa a construir uma torre sem assentar e avaliar o preço. Ele falou de uma pessoa indo para a guerra. E precisa primeiramente sentar e ver se tem condições de ganhar. Essa é a norma. E ele está desafiando as pessoas antes de entregar a sua vida a ele, de sentar, avaliar se isso mesmo que quer. Porque ele falou de renunciar a tudo. Não é que todos nós vamos vender todos os nossos bens e ir para a África. Não é isso. A ideia é uma disposição, é um desejo de seguir a Jesus. Eu comentei aqui, Jesus explicou, no meio da página 20, número 2, o desafio de Jesus. Jesus explicou o compromisso necessário para alguém ser um dos seus discípulos. Ele tem mais do que prioridade na vida de um seguidor de Jesus. Ele tem a primazia. Isso indica que o único lugar na sua vida
Muitas pessoas querem acrescentar Jesus à sua vida, mas a intensidade de busca de Jesus mostra que a pessoa está sendo chamada para Deus. Olha na mulher imoral. Você pode ler isso em Lucas 7, 36 a 50. Ela, sabendo das críticas, entrou lá e chorou nos pés de Jesus. Eu coloquei essa mulher desprezada por todos, entrou no lugar onde não seria bem-vinda e deu o melhor de si para obter a perdão de Jesus. Ela não estava comprando isso, mas você pode ver que espontaneamente ela mostrou a intensidade da sua busca quando ela ungiu os pés de Jesus. Você pode ver a mulher sírio-feniciana. Você pode ver que em Mateus, especificamente, ele elogiou a fé. Ela o buscou com intensidade, mesmo sabendo que nada merecia. Quando Jesus falou para ela sobre as migalhas, você não ia tirar da boca dos filhos a comida para dar para um cachorrinho, ela falou, eu sei que eu não mereço, Senhor, mas realmente eu gostaria só as migalhas que o Senhor pode me dar. Olha a intensidade da busca dessa mulher. As pessoas no dia do Pentecostes, a gente leu isso na outra lição, elas estavam tão convictas das suas necessidades espirituais que não colocaram quaisquer condições e esperavam quaisquer instruções dos apóstolos. Que faremos? Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. O que faremos? Então, essa foi a intensidade da busca dessas pessoas. Eu nunca vou esquecer, eu estava num hospital visitando uma pessoa da nossa igreja em Uberlândia. Na cama ao lado da pessoa que eu estava visitando, ouviu-me falando sobre Jesus e compartilhando a Cristo com a senhora da nossa igreja. Estava lendo um versículo da Bíblia. Daí a senhora na cama ao lado falou, sua igreja proíbe televisão? Eu falei, não, a gente não tem regras assim, né, de proibindo televisão. Ela falou, bom, porque eu jamais ia deixar a televisão. Eu parei para pensar, essa pessoa não tem muito interesse. Por quê? Porque gosta de televisão mais do que Deus naquele momento. Não é que Deus quer tirar a televisão da pessoa necessariamente, mas cadê a prioridade? Se Deus quisesse, eu deixaria essas coisas, qualquer coisa que Ele quer. Eu não vou colocar condições na minha salvação. Número 6, o carcereiro, em Atos 16, 27 a 31. O carcereiro ficou trêmulo e perguntou a Paulo o que deveria fazer. Ele demonstrou humildade perguntando isso a um prisioneiro, porque estava desesperado. Você lembra que isso foi em Filipos? Paulo foi preso injustamente, estava louvando a Deus depois de meia-noite, e um terremoto abriu as celas da prisão, e o carcereiro pensou, claro, que todo mundo escapou. Ele ia se suicidar, porque a regra romana é que quando uma pessoa estava responsável para um prisioneiro, e se ele escapasse, você assumiria todo o castigo dele. Então, o carcereiro pensou, já era para mim, ia se suicidar. E Paulo falou, não faça isso porque nós estamos todos aqui. O homem ficou apavorado, chegou lá e falou, o que eu preciso fazer? Então, ele não colocou condições. Então, uma pessoa que está buscando a Deus não está buscando por conveniência. Eu vou buscar Jesus se for conveniente. Ele quer mesmo essa intimidade com Deus. Então você pode ver, voltando aqui, a avaliação das pessoas, a gente falou de alguns motivos falsos. Interesse próprio, interesse em que outros pensam, interesse em religião. Essas pessoas estão falsos, mas interesse por poder. Nós falamos dos motivos corretos para buscar a Deus. Perdão dos pecados, conhecer a palavra e viver a vontade de Deus. Ponto C falou da intensidade de uma busca verdadeira. E a gente viu vários exemplos de pessoas que não colocaram condições na sua salvação. Número 2, os princípios, embaixo da página 20. Semear muito para colher muito.
Um amigo meu sempre fala, semear muito para colher pouco, quer dizer, se você quer até colher alguma coisa, é necessário para semear bastante. Para encontrarmos as pessoas que Deus está chamando, precisamos semear abundantemente. Talvez somente 5% das pessoas que contatamos chegarão a conhecer Cristo. Com poucos contatos, é provável que nenhuma permaneça. Nós descobrimos na estatística de algumas das nossos evangelistas que só 5% das pessoas que começam a estudar realmente entregam a sua vida a Cristo. Ponto B. Uns são bons semeadores, outros bons regadores e outros bons ceifeiros. Certas pessoas têm personalidade e dons para estabelecer o contato inicial e despertar o interesse. Outros são melhores em dar os estudos e cultivar aquela semente que foi lançada, ensinando as pessoas as verdades do Evangelho. Há ainda outros que têm a habilidade de desafiar a pessoa a se posicionar e entrar no relacionamento com Deus. Por isso, evangelização é um processo que apresenta melhores resultados quando se trabalha em equipe. Então, nosso desejo é de formar uma equipe de pessoas. Quando você tem várias pessoas da sua igreja que se reúnem dessa maneira, você vai ver algumas pessoas são excelentes para chegar e começar a puxar conversa com a pessoa, de semear e fazer aquele contato inicial estudo. Tem outras pessoas que estão bom para dar continuidade do estudo, que são mais perseverantes, que trabalham com a pessoa, têm a habilidade de discernir se vale a pena continuar. E tem outras pessoas que são bem em finalizar. Então, quando uma pessoa semeia, rega e ceifa, normalmente não é tão eficaz, porque dessa maneira a pessoa começa a conhecer todo o corpo de Cristo. Então é melhor para ter pessoas que são mais semeadores, outros regadores e outros ceifeiros. Então, para ser eficaz no evangelismo na sua igreja, você tem que ter os três tipos. Página 21. Adoradores em potencial interessem-se pela palavra fora do tempo de estudo. A palavra de Deus desperta o interesse das pessoas. Assim, elas desenvolvem uma sede para com as verdades da palavra. É mais do que uma curiosidade ou uma busca religiosa. É uma fascinação por descobrir o que Deus fala. Se a pessoa fechar a Bíblia depois do estudo e não abrir até o próximo encontro, poderá estar demonstrando que não tem muito interesse na palavra de Deus. Isso nos levará a concluir que essa pessoa poderá ser apenas alguém procurando uma religião. Não se precipite em seu julgamento e seja paciente. É somente Deus quem conhece totalmente as nossas motivações. Lembra-se de que há analfabetismo e muitos não concluíram sua escolarização básica. Muitas vezes, quem não pega a Bíblia para estudar é porque ainda não adquiriu o hábito e o gosto pela leitura. Não significa necessariamente que não está interessado em conhecer a Deus. Então, essa é uma coisa um pouco difícil para avaliar às vezes, porque pessoas não sabem ler às vezes e é difícil para pegar o hábito de ler. Mas, normalmente, essas pessoas vão achar uma maneira de puxar e tentar saber e descobrir assuntos espirituais fora do tempo juntos lá. Talvez pedindo para um filho ou parente ler a palavra para elas. Ponto D. Adoradores em potencial fazem comparação entre os trechos da Bíblia. Quando Deus está iluminando a mente da pessoa, ela começa a entender como os trechos da Bíblia se correlacionam. Ao fazer essas correlações, a pessoa evangelizada começa a juntar as ideias bíblicas para compreender o plano de Deus para a sua vida. Então, essa é uma coisa que eu reparo que, de repente, você fala de um trecho e fala, mas não foi isso que a gente estudou lá em Romanos? Não foi isso que a gente viu quando Jesus falou isso? Começa a ligar os conceitos da Bíblia.
Ponto E. Adoradores em potencial fazem ligação entre a Bíblia e a vida. Para um adorador em potencial, a palavra de Deus não é somente ideias interessantes, mas é um livro vivo que atinge a sua vida diária. Quer dizer, se a pessoa guarda a Bíblia e não vê nenhuma ligação com a vida normal do que estudou, essa pessoa provavelmente não é um adorador em potencial. Ponto F. Adoradores em potencial apresentam mudanças de vida. A palavra de Deus, em muitos casos, é poderosa e capaz de produzir mudanças na vida das pessoas antes mesmo de se converterem. Da mesma forma que Cornélio já era conhecido como um homem reto antes de Pedro chegar, alguns principiam a abandonar certas práticas pecaminosas. Quando começam a ouvir a palavra, alguns hábitos negativos deixam a ter o mesmo valor que antes. Enquanto evangelistas, nunca devemos cobrar mudanças na vida de uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia conosco, mas nos alegrar com ela quando essas acontecem espontaneamente. Eu lembro uma pessoa que eu estava evangelizando uma vez que a mãe chegou e falou: olha, meu filho surpreendeu todo mundo ontem. Não bebeu nenhuma gota de cerveja na festa ontem. Eu falei para essa pessoa, olha, por que não bebeu? Não sei. Eu falei alguma coisa sobre bebida? Não. Mas por que não bebeu? Não sei. Eu não sentia vontade. Não, porque ninguém me falou. Eu reparei isso na minha própria vida. Quando eu conheci Cristo, eu estava por anos tentando deixar de falar palavrão. Eu tentei me esforçar, mas no momento de angústia escapulia uma palavra aqui e aí. Mas quando eu comecei a conhecer Cristo, espontaneamente, essas coisas foram tiradas na minha vida. E note que eu estou falando, muitas vezes isso acontece antes da pessoa se converter. Parece que interesse pela palavra e o chamado de Deus começa a ter mais prazer e satisfação na vida da pessoa do que os antigos pecados. E até coisas que não são pecaminosos, que era realmente o centro da vida da pessoa, começa a ser menos importante. Página 21, letra G. Adoradores em potencial começam a compartilhar Jesus com outros. Pela animação do que está aprendendo, muitas pessoas começam naturalmente a falar sobre o que estão descobrindo. Também nunca se deve cobrar isso, mas aproveitar a oportunidade quando acontece para louvar a Deus. Muitas vezes pessoas vão chegar para você: puxa, eu gostaria que meu irmão soubesse disso, então, olha, por que você não pega esse sinal e compartilha que você está... Não, mas eu não... Não, você pode. E às vezes eu já vi os melhores contatos que temos vêm das pessoas que estão só estudando a palavra de Deus. Então, esses pontos aqui que falamos, semear muito é colher muito. Uns são bons semeadores, outros bons ceifeiros. Adoradores em potencial interessam pela palavra. Adoradores em potencial fazem comparação entre trechos da Bíblia. Adoradores em potencial fazem ligação entre a Bíblia e a vida. Adoradores em potencial apresentam mudanças de vida. E adoradores em potencial começam a compartilhar Jesus com outros. Esses são 5 pontos, começando com letra C. São 5 pontos que eu aprendi falando com pessoas que são experientes em evangelismo. Eu fui lá com essas pessoas e perguntei para essas pessoas: o que você procura em discernir quem é apenas religioso e quem realmente está de verdade buscando a Deus? E esses 5 pontos aqui na página 21 são o resultado daquela pesquisa que eu fiz com evangelistas. Página 21. Número 3, os métodos. Já falamos dos princípios bíblicos, os princípios e agora os métodos. O uso de os 7 sinais. Fontes de contatos. Onde é que você vai descobrir essas pessoas que têm interesse na palavra? Número 1, as reuniões e encontros da igreja. Às vezes as pessoas podem chegar à igreja para assistir às celebrações sem terem sido convidados por alguém da própria igreja.
Quando isso acontecer, devemos nos aproximar dessa pessoa para criarmos vínculos de amizade que possibilitem convidá-las para estudarem a Bíblia. Então acontece, você tem um prédio da igreja, pessoas vão ver, curiosidade, algumas pessoas vão chegar. E eu coloquei aqui assistir, porque as pessoas que conhecem Jesus não vêm para assistir, mas para participar. Mas a pessoa que não conhece Jesus vai assistir as pessoas da igreja celebrando. E isso deve tocar nas suas vidas e as pessoas devem estar prontas. Outra fonte de contatos, parentes, amigos e vizinhos. Pelo fato de termos um contato quase diário e regular com nossos amigos, parentes ou vizinhos, torna-se mais fácil plantarmos gradativamente as sementes. Se percebemos algum interesse deles pela palavra, devemos lançar paulatinamente no coração dessas pessoas a necessidade de um estudo. Prontifique-se a estudar, convidar-os para um tempo juntos. Espera pela resposta. Então, quer dizer, você deve ser gradual em convidar a pessoa para estudar. Você não deve esperar pela resposta. Às vezes uma pessoa fala, o melhor jeito de fazer isso é de falar com a pessoa, um dia eu vou convidar você para estudar a Bíblia comigo. Em vez de convidar na hora, você fala, um dia eu vou te convidar para estudar a Bíblia comigo. Eu não estou convidando agora, mas um dia eu vou te convidar. Daí isso dá um tempo para a pessoa pensar. E se você fala para uma pessoa, vamos estudar a Bíblia, a pessoa vai automaticamente concordar, se quiser ou não. Mas se você dá um tempo, olha, semana que vem a gente vai falar, eu vou te convidar semana que vem para estudar a Bíblia comigo. Então, isso deixa a pessoa mais tempo para pensar na resposta e você vai ter uma resposta mais honesta. Página 22, número 3, conversas com pessoas que você encontra casualmente durante o dia. Esse é o momento para dar o seu testemunho. Isso que a gente desenvolveu na primeira lição. Se a pessoa menciona problemas conjugais, fale como Jesus mudou seu casamento. Se estiver sem esperança, mostre como Jesus o ensinou a viver acima das circunstâncias difíceis. Uma vez eu estava no ônibus indo para Castanhal, uma cidade vizinha, e houve uma mulher sentada ao meu lado. E eu não sei se ela teve outras intenções ou não, mas ela falou que ela estava separando do seu marido logo. Então eu falei, puxa, que pena, né? Eu comemorei 22 anos de casado esse ano e eu nunca foi um ano tão bom no meu casamento. Estou muito feliz. Eu acho que aquela mulher não estava acostumada a ouvir um homem falar bem do seu casamento. Então ela começou a me perguntar muita coisa de como meu relacionamento com minha esposa ficou tão bom. Então eu contei para ela e falei muito com ela sobre a importância de Jesus e como ele mudou meu casamento. Eu coloquei número 4 aqui os próprios contatos. Quando você começa a compartilhar da Bíblia, de imediato pergunte se há mais alguém que se interessa pelo estudo. Incentivo o evangelizado a compartilhar o que aprendeu, mostrando que ele também poderá realizar o mesmo estudo com outras pessoas. Como eu falei, não deve cobrar isso, mas pode sugerir. Não espere até a conversão dessa pessoa para que adquira esta visão. O momento é agora. Quando eu começo a estudar a Bíblia com uma pessoa que não conhece a Jesus, eu falo com aquela pessoa, olha, eu desejo que você um dia tenha a capacidade de começar a estudar isso com outra pessoa. Por isso estou estudando com você desse jeito. Daí você já começa o estudo com aquela mentalidade que a pessoa vai um dia estudar com outra pessoa. Eu coloquei aqui, o momento é agora. Página 22, ponto B. Distribuindo os sinais, como fazemos? Nós gostaríamos de expor aqui algumas coisas como sugestões de como distribuir sinais no bairro e entrar em contato com pessoas. Primeiro ponto,
distribuindo de porta em porta, esta metodologia evangelística não é a ideal, embora muitas vezes necessária, porque promoverá encontros com pessoas com quem normalmente não temos contato. Em alguns bairros poderá ser inviável distribuir de porta em porta, talvez pelo alto índice de criminalidade, talvez pelo excesso de segurança. Ore bastante para que Deus o direcione aos lugares certos e às pessoas certas. Haja sempre com tato ou educação e prudência para não ser inconveniente. Que nós estamos querendo dizer que quando pessoas estão numa área que tem muito criminalidade, eles vão ficar meio pé atrás quando você entra lá e tenta conversar, eles vão ficar escondidos, muito duvidoso das suas intenções. Alguns bairros estão tão fechados que é só para colocar dentro do correio. Não há como você entrar em contato direto, pessoal, com a pessoa. Eu já tive casos que eu tinha que falar com as pessoas por interfone. Isso não é muito bom quando tem isso. Mas quando não tem jeito de entrar e ter novos contatos, e estamos querendo realmente expandir o evangelho numa cidade, às vezes é necessário tentar descobrir uma maneira de entrar em contato com as pessoas dessa maneira, porta a porta. Então, mas é sempre importante para você agir com educação, não incomodando as pessoas. Eu coloquei aqui no segundo parágrafo, primeiramente, pergunte à pessoa se é oportuno um momento para que você fale desta leitura, a Bíblia. Demonstre um desejo em compartilhar da Bíblia com ela, mas sem compromisso o custo da sua parte. Eu tenho um amigo que sempre brinca com a pessoa, sem ferir seu bolso, gostaria de deixar essa literatura contigo, brincando com a pessoa um pouco. Interesse-se pela sua vida, caso haja de imediato essa oportunidade, seja breve no primeiro contato. Quer dizer, é importante você perguntar o nome da pessoa. Qual é seu nome? Meu nome é Maria. Dona Maria, muito prazer conhecer a senhora. Meu nome é Bruce e gostaríamos de falar um pouco sobre essa literatura ou alguma coisa. Às vezes, eu tento estabelecer um ponto de interesse. Uma mulher uma vez chegou com a lata de uma bebida de açaí. Eu falo, puxa, é muito interessante, gosto muito de açaí. Onde que a senhora comprou? Esse tipo de coisa pessoal começa a quebrar o gelo com a pessoa e deixa a pessoa sentir mais à vontade. Não seja, como falamos, do jeito que você vai consumir muito tempo da pessoa. Simplesmente fala brevemente, especificamente, particularmente no primeiro contato com a pessoa. Terceiro parágrafo. Quando começar a ter mais contato, depois do segundo ou terceiro sinais, se houver abertura, pergunte se já leram a Bíblia antes ou desejam entender mais. Pergunte o que creem. Demonstre respeito pelas respostas que você ouvir, sejam elas quais forem. Não é para corrigir a pessoa nesse momento, mesmo que a pessoa fala alguma coisa antibíblica, uma coisa que não tem sentido, ou você sabe é incorreto. É um momento de você mostrar respeito para qualquer coisa que a pessoa crê. Eu coloquei aqui na apostila, não permite que isso seja barreira para não dar continuidade à entrega dos sinais, porque se você começa a criar e corrigir a pessoa, você vai levantar barreiras, a pessoa não vai querer escutar. Mas se você mostra respeito, as pessoas vão querer te escutar quando você fala. Quarto parágrafo dessa parte, tipicamente as pessoas perguntam qual é sua religião. Esta é uma boa oportunidade para demonstrar a diferença entre o verdadeiro cristianismo e a percepção que eles têm dos evangélicos. Fale seu objetivo é de promover o conhecimento de Jesus e da Bíblia, e não da sua religião. Eu tento evitar responder esta pergunta, porque pessoas normalmente, quando alguém chega na porta falando da Bíblia, falando de Deus, estão lá para promover religião. E se você dá uma resposta religiosa, você vai despertar interesse nos religiosos.
Por outro lado, se você fala, olha, não estamos falando de religião, de fato estamos falando de intimidade com Jesus, que é bem diferente de uma religião. Por isso, nós não estamos falando sobre uma igreja ou qualquer outra coisa. Estamos promovendo Jesus e não uma igreja. De fato, eu creio que às vezes eu falo assim, eu pertenço a uma igreja, mas isso não é o propósito, é de fazer Jesus conhecido. Eu coloquei aqui há várias maneiras que você pode utilizar para distribuir os sinais. Número 1, distribuir os primeiros 4 sinais em uma semana. No 5º dia, fazer a entrevista. É mais fácil de se começar a estabelecer um relacionamento quando encontramos com a pessoa a cada dia de uma semana. Por exemplo, a primeira vez que você chega, a maioria das pessoas olham para você com curiosidade. Mas se você volta no 2º dia, eles vão te reconhecer. Eu já reparei no 2º e terceiro dia da mesma semana que as pessoas começam a estabelecer mais abertura e deixam você conversar um pouco mais. E esse é bom. O segundo método fala distribuir no mesmo dia por 7 semanas. Esse tem a vantagem de encontrar as mesmas pessoas em casa. Não necessariamente, porque eu já distribuí numa rua que no domingo que distribuímos cada domingo encontramos uma outra pessoa na casa. Enquanto a gente distribuiu durante uma semana, tivemos mais facilidade em encontrar as mesmas pessoas. Mas essa é a boa maneira quando está iniciando um grupo de evangelismo para adquirir o hábito. Número 3, leia cada sinal com as pessoas antes de distribuir. Em outras palavras, você acha uma pessoa e pergunta, eu posso ler isso com você? E você lê e fazer alguns comentários, muito pouco, se é oportuno para as pessoas. Eu tenho um amigo que está muito preocupado com desperdício de material. Ele não dá o sinal para a pessoa. Ele lê primeiro, daí dá para a pessoa. E do próximo dia ele volta para buscar de volta. Daí ele pode ficar reusando o mesmo sinal várias vezes, em vez de só distribuir. Mas a ideia disso é que em vez de simplesmente dar para a pessoa, confiando que vai ler, você está literalmente lendo para a pessoa. E no quarto é simplesmente deixar na caixa postal. Você sabe que normalmente tem muitos grupos que deixam uma propaganda na caixa postal e isso não é muito eficaz porque não é pessoal, é muito impessoal, mas pode funcionar. Lá embaixo na página 22, menciona estudos nos lares. Depois da pessoa se mostrar interessada pela palavra, cada sinal será estudado com a pessoa. Isso seria no caso que alguém chega na igreja, começa a frequentar a celebração à noite e você fala, olha, você chegou no nosso meio, é bom, mas é muito importante para você entender o propósito de Jesus para a sua vida. Posso chegar na sua casa? Não, gostaria mesmo. Você vai para a casa daquela pessoa, começa a estudar a Bíblia com aquela pessoa, começando com o primeiro sinal. Algumas pessoas acham que os sinais só servem para filtrar os contatos inicialmente, mas realmente são importantes porque através dos sinais a pessoa entende mais a pessoa de Jesus. Página 23, conversas informais. A gente já falou sobre distribuição dos sinais porta a porta, marcando o estudo na casa de alguém para estudar os sinais, e página 23 fala de conversas informais. Isso quer dizer quando você encontra pessoas na fila, no ônibus, ponto de ônibus, qualquer lugar. Conversas informais, ponto 3. Aproveite o tempo informal com a pessoa com a qual você está estabelecendo contato para perceber quais as reais dificuldades que ela está enfrentando. Tente estabelecer conexão entre os problemas e dificuldades do seu contato com um dos sinais. Isso quer dizer, você começa a falar e a pessoa começa a contar um problema ou menciona uma situação da sua vida, então você vai pensar, isso é semelhante ao que aconteceu no segundo sinal, ou terceiro sinal. E você começa a falar, olha,
Jesus se encontrou com uma pessoa que estava numa situação semelhante à sua. Então, isso que aconteceu, você conta nas suas palavras e depois você deixa sinal. Eu coloquei aqui, você poderá oferecer o sinal, simplesmente dando, ou simplesmente compartilhar nas suas palavras. E a narração apresentada no sinal. Se a pessoa contatada continuar a demonstrar interesse, comente sobre os outros sinais. Não fique limitado por uma distribuição sequencial dos sinais. Cada pessoa é única, com problemas específicos. Quer dizer, se você começa por causa da situação da pessoa com o terceiro sinal, o quarto sinal, não tem problema. Você não precisa ficar preso na ordem dos sinais. Então, esse terceiro ponto aqui está falando de aproveitar aqueles contatos informais e aplicar o sinal exatamente naquele ponto em que você está conversando com uma pessoa. Lembro que uma pessoa que é muito importante na minha vida esses dias, ele estava pensando, puxa, não tem muita esperança nessa vida. E a gente chegou com ele e entregou o sinal que fala, Jesus dá esperança quando não há esperança. E a gente aplicou isso na situação da sua vida. E ele eventualmente começou a estudar a Bíblia e se converteu. Quarto ponto, o estudo de Marta e Maria. Esse é um método que pessoas em Campinas usam. Depois da entrega dos sinais, comente sobre a história de Marta e Maria. Você pode ler sobre isso em Lucas 10, 38 e 42. Essa história é uma maneira fácil de saber a decisão da pessoa contatada, se quer continuar o estudo ou se deixará para uma próxima oportunidade. Lance os seguintes questionamentos. Com qual dessas duas personagens você se identifica? Com Marta ou Maria? Você está ocupado com seus afazeres, sua vida cotidiana, ou deseja abrir mão dessas coisas por um momento para também, a exemplo de Maria, se sentar aos pés de Jesus e aprender mais sobre ele? Simplesmente conta como Maria realmente ficou fascinada com o que Jesus estava falando e até esqueceu das responsabilidades dela. Enquanto Marta, ela estava tão focalizada na tarefa de preparar uma refeição que ela não se interessou nas palavras de Jesus. E Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte. Ela tomou uma decisão de saber mais sobre esse Jesus, sentou-se aos pés. Então, quais dessas mulheres representam a sua vida? Quais dessas duas é a realidade de você? Daí você pode dar a oportunidade para a pessoa sentar aos pés de Jesus e continuar a estudar. Número 5. Outras leituras. Quer dizer, você não se limita aos sinais, mas tem outras coisas que podem ser usadas. Além dos sinais, é importante que você ofereça outras leituras bíblicas. Por exemplo, o livro de Provérbios possui trechos simples e aplicáveis à vida. O livro de João contextualiza os sinais. Quer dizer, você começa a dar sinais para uma pessoa, daí você fala, olha, o livro de João, você pode ler todos esses sinais no contexto dentro do livro de João. Marcos já é um livro mais fácil, porque tem menos ensino e mais ação. Marcos escreveu para uma pública romana, então as pessoas estavam mais interessadas em que Jesus fez do que ele falou. Então Marcos é mais história, mais fácil entender. Se a pessoa desejar, providencie uma Bíblia com custo acessível. Não é necessariamente uma boa ideia simplesmente dar para a pessoa, mas é melhor até vender para alguma coisa simbólica. Eu tenho um amigo que falou que às vezes ele vendeu para um saquinho de farinha, alguns ovos, simplesmente para a pessoa ter um investimento. Mas quando a pessoa quer uma Bíblia, é muito importante para você pagar o preço para providenciar uma Bíblia para a pessoa. Se já tem uma Bíblia, o evangelista deverá orientar a pessoa sobre quais livros lerá primeiro. Quer dizer, você olha na introdução, você mostra basicamente o conteúdo das diferentes partes da Bíblia e sugere que a pessoa comece a ler provavelmente sobre a vida de Jesus ou
de focalizar em Gênesis para entender mais ou menos o contexto da humanidade biblicamente. Então, o ponto é que você tem que adaptar tudo pela cultura onde você está compartilhando Cristo. Você tem que ver quais sementes vão ser melhores, aonde é que as pessoas são mais abertas para conversar sobre coisas espirituais. Normalmente batendo na porta da pessoa, simplesmente da maneira direta, não é o melhor jeito. Talvez encontrando pessoas nas praças ou diferentes lugares seria melhor para estabelecer esse diálogo com a pessoa, para compartilhar os sinais. Nem necessariamente precisa começar com os sinais. Talvez tenha outras coisas. Você precisa decidir, você tem que analisar as pessoas. Mas sabe o melhor jeito de descobrir essas coisas? Fazendo. Tenta isso. Muitas pessoas já falaram, distribuindo sinais não funciona nesse bairro. Você já tentou? Não. Então como é que você sabe que não funciona? Eu lembro que um amigo meu foi para uma cidade, pessoas falam, isso pode funcionar em Belém, mas nessa cidade pessoas não recebem. E ele teve maior sucesso indo porta a porta, mais do que em Belém. Então você vai precisar experimentar. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de ser rejeitado. Tenta, experimente, até você descobrir o melhor jeito de descobrir os contatos, porque cada pessoa é diferente. As tarefas na página 23. Estudo. Queremos que você estude o sétimo sinal no guia, prestando atenção nos detalhes. A leitura. Continue lendo Marcos 5 e 6, perguntando por que Jesus foi rejeitado. A tarefa, você deveria achar uma pessoa que está estudando o propósito da vida com alguém e acompanhe aquela pessoa nos seus estudos. E número 4, oração. Peça a Deus para lhe mostrar as pessoas com as quais Ele deseja que você estude. Peça que Deus mostre essas pessoas para você. Coloque um alvo para você. 2, 3, 4, 5 pessoas. Comece a orar sobre isso. Deus, me dá 3 pessoas esse mês com quem eu posso começar a estudar. Não fique preso à quantidade apenas, mas à qualidade de tempo que você passará com elas. Agradece a Deus pelo privilégio de compartilhar Cristo com outros. Então faça essas tarefas em preparação para fortalecer sua vida em relação a estas coisas.